Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público, hoje aqui direto da Sala de Convivência da Júris, no prédio do Fórum de Santa Maria. Nesta oportunidade, vamos conversar com a juíza Stefânia Schneider, que vai nos falar um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho. Olá, juíza, muito obrigado por ter nos recebido aqui e abrir um pouco mais do seu trabalho para a sociedade de Santa Maria. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço por esse convite, porque é sempre muito importante que o Poder Judiciário possa se aproximar da comunidade, já que o Judiciário ele presta o nosso serviço todo é prestado para a comunidade. Então é muito interessante, é muito importante que nós tenhamos esses momentos de conversa, de esclarecimentos. Exatamente, de abrir um pouco mais, né? A senhora, queria que a senhora contasse um pouco mais da sua trajetória até aqui, né? A senhora recentemente assumiu o cargo de diretora agora do Fórum, a senhora também tem outras atribuições aqui. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória até aqui. Eu assumi no Judiciário no ano de 2001, após um concurso de 1 ano de provas, né? O concurso para assumir o cargo de juiz de direito, ele é um concurso com várias etapas, né? Bastante longo. Então eu assumi em 2001 na comarca de Três Passos. Fiquei 2 anos na comarca de Três Passos, após eu me removi para Júlio de Castilhos, depois fui promovida para Cruz Alta e em 2009 eu assumi aqui em Santa Maria. Em Santa Maria é uma entrância final, né? E estou aqui desde 2009, então no início eu exercia a jurisdição na 2ª Vara Civil e atualmente, cerca de 2 meses, eu estou exercendo a jurisdição no Juizado da Fazenda Pública. A senhora é natural de Santa Maria? Qual é Não, eu sou natural de Tapera. Tapera. É uma cidade pequena, próxima a Passo Fundo, né? Meu pai era bancário, minha família então sempre morou em muitos lugares, né? Sim. Eu fiz minha faculdade em Santa Maria, então sempre quis retornar a Santa Maria. Gosto muito da cidade, gosto muito do povo santamariense, me sinto uma santamariense. Era já na adolescência, já na sua juventude, já era um sonho, né, ser magistrado? A senhora já tinha isso em mente? Eu sempre tive isso muito presente na minha vida, assim, sempre admirei o judiciário, todo o serviço, a prestação da justiça e desde muito cedo eu tenho essa lembrança de já ter definido essa objetivo, assim. Claro. Como nós falamos anteriormente, recentemente, a senhora teve a solenidade de posse e a senhora assumiu aqui a direção, do fórum. Queria que a senhora, que como a senhora falou, é um fórum de instância final, uma comarca de instância final. Eu queria que a senhora falasse como tem sido esse período. Acho que a senhora assumiu no final de abril, início de maio, né? Dia 15 de maio. Queria que a senhora falasse como é que tem sido esse período até agora, quais as dificuldades, os desafios, como é que a senhora vem enfrentando, esse novo período da sua carreira. O cargo de direção do foro, ele é um cargo, como você já falaste, Matheus, de bastante responsabilidade, ele tem muitas atribuições. O diretor do foro, ele exerce várias atribuições, entre elas administrar o prédio, né? Todas as questões burocráticas, como manutenção do prédio, todas as questões relativas à lotação, relotação de servidores, qual vara possui analisar se a vara possui a condição mínima de servidores para atender, para que haja um atendimento razoável ao público. A gente sabe que hoje em dia o Estado do Rio Grande do Sul, isso não é de desconhecimento de ninguém, o Estado do Rio Grande do Sul ele está passando por uma situação bastante difícil, né? E o Judiciário também, como poder do Estado do Rio Grande do Sul, Poder Judiciário do Rio Grande do Sul também está. Do ponto de vista econômico, financeiro. Exatamente. Então nós temos, isso vem refletido na questão do número de servidores, que vem diminuindo nos últimos anos. Vários servidores estão se aposentando, esse número está havendo uma dificuldade de reposição e isso acaba atingindo com certeza o jurisdicionado. Porque, então, isso aí tudo o diretor do foro tem que fazer essa análise, fazer essa equalização para que não haja um prejuízo muito grande ao jurisdicionado.
Aqui em Santa Maria, nós temos uma peculiaridade, eu acredito que isso existe em também outras comarcas do nosso estado, em que há uma parceria muito grande com os outros magistrados da comarca. Como todo juiz que assume a direção do foro, ele já tem as suas tarefas na sua vara onde ele exerce a jurisdição, e assume também esse encargo de diretor do foro, aqui em Santa Maria a gente tem um coleguismo muito grande, então muitas atribuições são divididas entre os colegas para que o juiz que esteja exercendo a direção do foro, ele possa desempenhar um papel mais dedicado também, sem prejuízo da sua jurisdição, claro, né? Porque a jurisdição também é muito pesada em todas as varas aqui da nossa comarca. Além dessas questões, então, de organização administrativas, o diretor do foro também ele é responsável pela fiscalização das serventias extrajudiciais, registro de imóveis, tabelionatos, né? A nossa comarca aqui, ela abrange não só Santa Maria, mas também Itaara, São Martinho da Serra e Silveira Martins. Então, todas essas serventias extrajudiciais também são fiscalizadas pelo diretor do foro. Uhum. Eu queria que a senhora falasse um pouco para o nosso telespectador que está nos assistindo nesse momento, como é que é, por exemplo, assim, a estrutura, assim, digamos assim, burocrática do fórum, quantas varas, como é que, né, para que o telespectador entenda um pouco mais essa estrutura do fórum aqui da Justiça. Isso. As varas, então, aqui na Santa Maria, em geral, no Poder Judiciário, como aqui é uma vara de entrância final, nós temos varas cíveis, né, várias varas cíveis, nós temos as varas de família, as varas criminais, a vara da violência doméstica, a vara da execução criminal, né, o juizado especial cível, a vara da fazenda pública. Então, conforme a matéria, conforme o processo, conforme a demanda que o cidadão possui, esse processo será encaminhado para uma dessas varas, né? A senhora disse há pouco no início da entrevista que a senhora era da segunda vara civil, né, e agora está na Fazenda Pública. Queria que a senhora falasse um pouco da diferença de uma para a outra, que agora a senhora assumiu a Fazenda Pública há pouco também. O juizado da Fazenda Pública. Aqui em Santa Maria nós temos a vara da Fazenda Pública e o juizado da Fazenda Pública. Em termos gerais, a diferença ela existe com relação ao valor da ação. Em regra geral, né? Os processos, em regra, com o valor da causa, do bem da vida que está sendo discutido, até 60 salários mínimos, em regra, eles são encaminhados para o juizado da Fazenda Pública, porque tem a objetivo é que esses processos tenham um trâmite mais rápido, mais ágil, que possa ser prestada à jurisdição de forma mais rápida e efetiva. Alguns processos, algumas situações, por exemplo, ações coletivas, mandados de segurança, esses, independente do valor, eles serão distribuídos para a vara da Fazenda Pública. Com relação ao meu trabalho, existe uma grande diferença, porque na segunda vara civil, a jurisdição, ela envolve, em regra, uma jurisdição privada, né? Por exemplo, contratos, indenizações, esse tipo de processo em que envolve direitos, nós chamamos de direitos disponíveis, em regra, que é uma pessoa contratou com a outra, houve um desacordo, um veículo que bateu no outro, não houve acerto com relação à indenização, esses processos são encaminhados para as varas cíveis. Já para as varas da Fazenda Pública, são os processos direcionados contra o Estado do Rio Grande do Sul, né, a nossa vara aqui, contra o município de Santa Maria e os outros municípios jurisdicionados aqui da comarca. Sim. Eu queria saber, voltando agora, a senhora há pouco assumiu assim, a administração aqui do fórum, eu queria que a senhora dissesse para nós assim, quais as metas, o que a senhora pretende assim, quando sair, por exemplo, desse cargo, a senhora dizer, bom, cumprir o que eu queria, as metas, né? O que a senhora pretende deixar delegado? Quando eu aceitei o convite, então, para jurisdicionar a direção do foro, o mandato é de 1 ano, né? O meu objetivo foi justamente buscar fazer essa análise detalhada das varas, da questão de servidores,
uma redistribuição adequada, de acordo com o número do processo, de acordo com as urgências, né? Existem, por exemplo, processos aqui que são muito urgentes, que envolvem diretamente na vida das pessoas, as varas de família, a vara de infância. A infância, ela é prioridade na nossa Constituição Federal. Então, o meu objetivo foi contribuir, claro, com os colegas. Todo colega que assume a direção do foro, ele tem esse objetivo de construir para um melhor andamento do trabalho para todos. E a gente está promovendo reuniões mensais entre os colegas para que isso tudo seja discutido, melhor analisado, todos possam promover a sua opinião e tenham a sua oportunidade, porque qualquer decisão da direção do foro, ela vai ser direcionada a todos os colegas e a todos os jurisdicionados, promover uma aproximação do Poder Judiciário com os demais operadores do direito, advogados, procuradores, né, Ministério Público, no sentido de todos trabalharem para criar soluções bastante criativas. Nesses momentos de crise, a gente tem que conversar e procurar situações, procurar ideias, né, mais criativas para tentar trazer um melhor trabalho para toda a comunidade. Solucionar as demandas, né? Nós vamos seguir conversando sobre esses temas e outros, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje aqui no fórum conversando com a juíza Stefânia Schneider. Juíza, na solenidade de posse, da sua posse, né, nesse cargo de administradora do Fórum de Santa Maria, o juiz que ocupava esse cargo, Ulisses Losada, em sua manifestação, ele falou da questão considerando um dos problemas
né, da justiça, a questão da judicialização. Ele até usou o termo que era difícil, né, de ver muitas vezes ter que, na situação de ter que desalocar alguém de um hospital para colocar alguém por decisão judicial. Que isso era uma decisão, por exemplo, de um médico, de um profissional, muito difícil de se fazer, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa questão, assim, é um problema? Por que a nossa estrutura leva a esse problema recorrente, não só em Santa Maria, mas no país todo? Vamos fazer, então, uma introdução a esse assunto, né? Eu sei que é de conhecimento do senhor e de muitas pessoas, mas sempre é bom nós fazermos uma abordagem geral. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela prevê o direito à saúde, um direito geral. Para implantar esse direito à saúde, foi criado o Sistema Único de Saúde. Que nós sabemos, o Sistema Único de Saúde, ele apresenta muitas precariedades, né? Tem muita dificuldade de atender, de fato, toda a população. Então, quando o próprio sistema, na esfera administrativa, ele não consegue atender toda a demanda, as pessoas acabam buscando o judiciário, a intervenção do judiciário, para que promova aquele bem da vida que a pessoa está procurando. O que tem acontecido nos últimos anos? Ocorreu muito o fenômeno que chamam de judicialização da saúde. Então, muitos casos, e os dados que chegaram ao nosso conhecimento, é que Santa Maria é a vara, se não a maior, a das maiores varas do Brasil em número de ações visando medicamentos, cirurgias e procedimentos. Então, o Poder Judiciário, em todo o Estado e no Brasil, ele tem, nos últimos tempos, aqui em Santa Maria foi instalado no final de 2018, o Comitê Regional da Saúde e o Comitê Municipal da Saúde. Esses encontros, então, eles estão buscando, nesses encontros o Poder Judiciário está oportunizando reunir todas as pessoas que trabalham de certa forma, tanto os operadores do direito, procuradores, promotores, prefeitura, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, os hospitais, para que haja um grande debate, para que se busquem alternativas, para que se possa resolver essa situação e que a pessoa não precise buscar o judiciário para resolver, né? Porque, na verdade, o judiciário, o que a gente diz, é a última ratio, deveria ser o último lugar em que a pessoa tivesse que buscar, mas acontece que a situação está tão difícil que as pessoas estão tendo que muito reiteradamente buscar o Poder Judiciário. Exatamente. Então, a gente está dentro daquela ideia de trabalhar, criar alternativas, criar ideias, criar circunstâncias para que se possa melhorar. Vem sendo realizadas essas reuniões, né? E isso tem sido muito produtivo. A própria Defensoria Pública do Estado, ela tem desenvolvido um trabalho bastante sério e bastante dedicado nessa área dos medicamentos. Então, tem sido feito o que se chama são fluxos de encaminhamentos. Então, muitas pessoas, elas se dirigem à Defensoria Pública, elas já são encaminhadas diretamente por toda a esfera extrajudicial para que obtenham já esse medicamento, essa cirurgia, esse procedimento, sem a necessidade de ingressar no Poder Judiciário. Então, isso é o que se chama desse movimento atual de desjudicialização da saúde, que é tentar reforçar toda a instituição, toda a questão da saúde, a rede pública, para que a pessoa não tenha que buscar o judiciário, para que tenha essa prestação jurisdicional. A senhora falou na questão da conciliação, né? Para além da questão da saúde, a conciliação ela é muito importante. Eu acho que a justiça como um todo vem procurando isso, porque é de conhecimento geral da população o alto número de processos que a justiça brasileira tem, né? E isso acaba, vários processos, várias questões que poderiam, de repente, ser solucionadas rapidamente, acabam se arrastando por anos e anos. E isso incha um pouco o processo, né? É uma alternativa, né? Procurar conciliar, né, audiências até online. Só acho que a justiça está caminhando para esse sentido. Exatamente. Né? Eu acho que assim, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito otimista e eu acho que a tecnologia, a gente tem que usar todos os recursos
que estão surgindo para que a gente possa melhorar essa prestação jurisdicional. Nós temos hoje em dia praticamente a mesma estrutura de 15, 20 anos atrás no judiciário, enquanto, eu digo de número de servidores, de toda a estrutura de apresentação, enquanto que o número de processos vem aumentando ano a ano. Os processos físicos que nós tivemos no último ano, ingressaram em Santa Maria, são mais de 35 mil processos, fora todos os processos eletrônicos que nós já temos na plataforma ETEMES. Então, ainda que a situação do processo da pessoa não seja tão complicada, até que chegue o seu processo para ser analisado, com certeza que é uma demora. Essa tentativa, ela existe no Brasil inteiro com o objetivo de agilizar, tanto é que essa tentativa, esse objetivo da conciliação, ele já oportunizou inclusive a alteração do nosso Código de Processo Civil, tanto é que o rito, ele foi alterado, hoje a pessoa entra com a ação e já é marcada uma audiência inicialmente, para que as partes possam conversar e tentar fazer uma composição, tentar resolver o seu processo, justamente em razão de toda essa demora, né? E a gente sabe que essa demora, ela tem vários fatores, inclusive um número enorme de recursos que nós temos na nossa legislação. Só que como todas as pessoas têm que cumprir a lei, o juiz também tem que cumprir a lei. Então tem que observar todos esses trâmites, todos esses recursos, para que se possa, muitas vezes, a pessoa ter aquela satisfação, o resultado na prática. Tá? O Judiciário do Rio Grande do Sul, ele está implantando o sistema EPROC, né? Que é um sistema que já vem sendo adotado na Justiça Federal, que vem tendo muito sucesso na Justiça Federal, em que é o sistema que vai oportunizar que a demanda ela chegue de forma eletrônica. Então, por exemplo, antes nós tínhamos um processo físico, um papel. O advogado ajuizava uma ação, essa ação ela seria distribuída, seria juntada no processo, seria numerada pelo servidor e ele faria conclusão para o juiz. Esse trâmite todo vai ser automático. Então, as intimações, todas as questões que demandavam o trabalho de servidores, toda uma burocracia, todas essas questões vão ser mais ágeis. Eu acredito, sinceramente, que isso vai influenciar beneficamente para todas as pessoas, para toda a comunidade, esse resultado. Nós teremos aqui no fórum alterações na estrutura para receber essa nova estrutura do EPROC. Ali no primeiro andar nós teremos uma central de atendimento ao público, onde haverá servidores para prestar informações sobre esses processos. Também haverá computador para a pessoa precisar retirar alguma informação, fazer algum advogado que precise fazer alguma petição, uma coisa nesse sentido. E haverá centrais de cumprimento também, os servidores que cumprirão esses processos eletrônicos. Então, por um tempo, nós vamos ter uma situação mista, os processos físicos, que já tramitam, eles continuarão tramitando na forma física, e os eletrônicos, eles terão esse trâmite, então, através da plataforma chamada EPROC. Que é uma questão de digitalizar, tornar tudo eletrônico. Exatamente. Eu acredito que isso vai ser muito bom. Tem uma previsão, por exemplo, de quando, por exemplo, todos os processos vão estar 100% eletrônicos? Vocês fazem uma previsão disso ou é difícil fazer? Eu acho bem difícil. Eu acho que isso vai demorar muitos anos ainda. Porque tem muitos processos que demoram muito para... O que existe o próprio Tribunal de Justiça, ele vem fazendo acompanhamentos, conforme haverá o andamento. Se daqui a pouco, acredito que houver um número muito reduzido de processos físicos, provavelmente haverá a possibilidade que sejam digitalizados e todos passem a ser. Então, isso é uma questão que vai sendo construída aos poucos, analisando como o sistema vai ser implantado na prática, todas as dificuldades que aparecerem ou não. Então, isso vai, aos poucos, essa matéria ela é constantemente estudada pelo Tribunal de Justiça, através da Corregedoria, e vai sendo adaptada de forma a prestar uma melhor jurisdição. Na Câmara de Vereadores, recentemente, foi debatido um projeto além, hoje nós temos vagas para pessoas com deficiência e idosos, né? A criação, por exemplo, também de vagas dentro desse conjunto de vagas para mulheres gestantes.
né? Eu sei que no fórum aqui isso é um debate que existe já não sei se já tem, por exemplo, esse tipo de vaga aqui no estacionamento do fórum. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa questão. A senhora acha benéfica essa questão de priorizar também vagas, por exemplo, na cidade de Santa Maria, para gestantes? Com certeza, falando de caso próprio também, né? Eu já tive 2 gestações e a gente sabe que a mulher gestante, ela tem uma situação um pouco mais trabalhosa, digamos assim, né? Com certeza, eu acho que todas essas situações assim, em que haja situações especiais, necessidades, devem ser implantadas. Há pouco tempo nós tivemos aqui no próprio prédio do Judiciário, foi adaptado também as calçadas para acesso para as pessoas que têm um problema de visão, né? Então, isso tudo, todas essas questões, eu acho importantíssimo que isso seja debatido pela comunidade, né? Aqui em Santa Maria, com certeza, os nossos representantes do Poder Legislativo devem debater esse assunto e verificar a abrangência e o benefício para toda a comunidade, né? Recentemente, né, há alguns anos, o judiciário ele tomou uma proporção, a sociedade tem conhecido mais, tem comentado mais sobre os juízes, né? Parece que o judiciário está mais na boca do povo, as pessoas estão tendo mais conhecimento do judiciário, me parece isso. E existem debates, tanto avaliações positivas de determinados temas como negativas. Por exemplo, a indicação para o STF, né? Algumas pessoas acreditam que não poderia ser uma indicação, que isso pode comprometer o julgamento, por exemplo, se aquele juiz que foi indicado futuramente vai ter que julgar alguma ação, alguma questão de quem o indicou, né? Mais transparência. Queria que a senhora falasse um pouco disso, sobre a sua visão, a sua visão sobre essa questão especificamente. A forma de composição do STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, né, essa forma de composição ela está prevista na nossa Constituição Federal, né? A nossa Constituição Federal ela foi aprovada através de um processo constituinte em que os representantes estavam legitimados para representar o interesse do povo, né? Eu acredito que todas essas questões elas devem ser debatidas, né? Nós temos, por exemplo, o Poder Judiciário, a composição do primeiro grau, todos os juízes, eles são aprovados através de concurso público, né? Certamente, se o Constituinte, na época em que cria as atribuições e a forma de composição do Supremo Tribunal Federal, decidiu por essa forma, com certeza, na época, houve debates e houve razões para que seja composto dessa forma. Até porque o Supremo Tribunal Federal, ele decide diretamente questões relacionadas à Constituição Federal e que atingem a vida de todos os brasileiros. Então, eu acho que essa questão, ela é uma questão que precisa de um debate profundo, né? É uma questão difícil de dar uma opinião, assim, uma opinião genérica sobre a questão, né? Com certeza, eu acho que essas questões de alteração da própria Constituição, elas só poderão ocorrer depois de um longo debate, uma longa análise, uma legitimação pelo povo, né? Porque, na verdade, a forma de composição das nossas instituições, elas são definidas pela vontade do povo. Nós vivemos num regime democrático, né? Então, acho que a situação deve se encaminhar nesse sentido. A senhora falou na questão das instituições. Eu queria lhe fazer uma pergunta, estamos chegando ao final do programa, mas eu queria lhe fazer mais essa pergunta. Qual a sua visão com relação às instituições no Brasil? Uma pergunta, né, de cunho pessoal, a senhora como juiz, a experiência que a senhora tem, né? A gente sabe que hoje o Brasil, há algum tempo, é um país polarizado, né? Manifestações de um lado, manifestações de outro, a favor de um outro pensamento. O país, de certa forma, está dividido. A senhora acredita que as instituições brasileiras vão dar conta desse recado, sair desse momento de divisão, de polarização, mantendo, né, a soberania, por exemplo, da Constituição? A senhora acredita que as instituições vão dar conta do recado e vão se manter fortes no Brasil?
Essa é uma questão bastante difícil, né? Como eu digo, eu sou uma pessoa bastante otimista e espero que sim, acredito que sim. Acredito que todas as instituições, existem muitas pessoas muito sérias trabalhando. Mas o que nós temos nos últimos tempos, com toda essa questão, até com o avanço da utilização das plataformas nas redes sociais, as pessoas hoje em dia têm a oportunidade de se manifestar, oportunidade de manifestar opiniões que muitas vezes elas não tinham o veículo, né, para que isso. Então, isso tem trazido um grande debate, mas eu acho interessante também que as pessoas, antes de manifestar a sua opinião, as pessoas também haja uma interação sobre o assunto, né? Como nós vivemos num regime democrático, e eu acho isso extremamente necessário, importante e válido, é importante que cada pessoa manifeste a sua opinião, mas sempre de forma respeitosa, claro, né? Eu sempre digo, ninguém é obrigado a concordar com o pensamento da outra pessoa. Isso ensina aos meus filhos também. Ninguém é obrigado a concordar com o que o outro pensa, mas nós temos a obrigação de respeitar a opinião do próximo. Então, as instituições, eu acredito que elas vêm esse momento que nós estamos vivendo é um momento de grande mudança, é um momento de reflexão, é um momento de reestruturação, e eu acredito que isso sim deve ter sempre um trabalho muito um trabalho muito dedicado, muita reflexão, muito estudo, muito debate, para que nós tenhamos, eu acredito que todo mundo quer um Brasil melhor. Isso é um objetivo geral. Esse próprio Comitê Regional da Saúde, que nós temos aqui em Santa Maria, que em vários outros municípios do Rio Grande do Sul, a gente verifica o objetivo das pessoas querem um mundo melhor, querem uma saúde melhor para as pessoas, querem. Então, assim, eu acredito, eu sou positiva, tenho bastante otimismo, acredito sim, que havendo interesse a gente pode ter um país melhor, ter instituições mais sólidas, acredito que sim. Tá certo. Chegamos ao final do programa, queria lhe agradecer mais uma vez por ter nos recebido e ter falado um pouco mais, né, do seu trabalho, da sua profissão, né? Muito obrigado. Agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição se houver interesse para algum esclarecimento de outro assunto. Muito obrigada. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.